Vayera, Parashá Vayera, né? É a quarta Parashá do livro de Bereshit, consequentemente a quarta da Torá. Então, essa Parashá ela fala, né? E apareceu o Eterno a Abraão. Né? Ela fala do momento após a circuncisão de Abraão, né? Ele fez a sua circuncisão e aí ele ficou se recuperando, né, fisicamente da sua circuncisão, já visto que era já um homem idoso, e fez a sua circuncisão, né, num período de sua vida em que o corpo físico já não estava tão apto a fazer. Então isso trouxe uma certa debilidade física para ele, e os sábios dizem que ele estava se recuperando da circuncisão na porta da sua tenda. E Abraão, ele tinha um hábito, ele tinha uma característica muito forte, que é a hospitalidade. E a tenda de Abraão, ela tinha 4 aberturas, ela era aberta dos 4 lados, para qualquer lado que viesse, norte, sul, leste, oeste, quando passasse um viajante, um forasteiro, alguém caminhando pelo deserto, Abraão, ele tinha esse hábito de ficar, né, na porta da sua tenda procurando viajantes, e aí quando ele via algum viajante de longe, ele ia ao encontro da pessoa correndo, trazia essa pessoa, fazia bondade com essa pessoa, lavava os pés, dava refeição, descanso, abrigo, independente de quem seja. E quando a pessoa então ela estava satisfeita, Abraão lhe ensinava sobre o monoteísmo. Ele ensinava sobre o Deus verdadeiro. Então ele gostava que realmente fossem estrangeiros de longe para levar a mensagem. Então Abraão ensinou muitas pessoas. E se no final, aí a gente meio que, se no final de tudo, a pessoa não confessasse o Deus de Abraão como o único e verdadeiro Deus, Abraão falava, você não aceita que só existe um Deus? Não aceito, eu gosto da ideia de vários deuses. Ok, então você vai me pagar por todo o bem que eu te fiz. Tá entendendo? Aí a gente entra mais. Então ele não era tão bondoso assim, ele era um proselitista. Não, ele estava negociando. Tá entendendo? Eu te dou o que eu tenho de mais precioso. E você me dá aquilo que você tem de mais precioso. O que era mais precioso para Abraão? O conhecimento do Deus Altíssimo. O conhecimento do Eterno. E o que a pessoa que recebe esse conhecimento tem de mais precioso? A aceitação. Eu compreendo, e a partir de agora, então eu confesso essa fé em mim. Mas a pessoa, quando despreza, ela passa a conhecer a verdade e ela despreza, ok, então já que você desprezou, você não está me dando nenhum retorno daquilo que eu te dei. Então você dá aquilo que você tem como precioso. Você me paga pela benevolência que eu te fiz. Já que a gente não pode ter uma relação espiritual, vamos ter uma relação comercial. Mas eu não tenho dinheiro. Então você vai embora e não volte mais. Entendeu? Então, aí a gente entra nos critérios interessantes que precisam ser muito bem trabalhados. Né? Bondade e severidade. Entendeu? Então, para quem eu devo ser bom e para quem eu devo ser justo? Entendeu? E essa Parashá ela vai trazer esses conceitos. Então, a Torá ela diz que quem apareceu a Abraão foi o Eterno. Mas em seguida, ela diz que Abraão alçou os olhos e viu 3 homens se aproximando. E todo o diálogo de Abraão, a Torá, né, fala como se fosse um diálogo de Abraão com o Eterno, mas no texto está falando que quem estavam ali eram 3 homens, 3 anjos. Né? E não diz bem anjos, mas homens. Né? 3 homens se aproximaram de Abraão e Abraão interpretou que aquilo fosse o próprio Eterno. Então por que isso? Existe uma idolatria aí? Opa, 3, olha só. Tá entendendo? Né? Olha, né? Pega um trinitariano, aí a Trindade apareceu. E realmente existe essa narrativa. Mensageiros. Então, é aí que está. Mensageiros, malar. A palavra anjo significa malar, que é mensageiro. E malar, ele vem da mesma raiz da palavra melahá, que é trabalho. Então, quem é o anjo de Deus? É todo aquele que Deus usa para realizar um trabalho. E aí os comentaristas da Torá, eles começam a entrar numa discussão em torno disso.
Então, quem de fato apareceu a Abraão? Aí Urashi, ele vem e diz que foram anjos mesmo, né? Existe uma categoria de anjos chamado Ishim, né? Que são anjos que se revestem de homens, são seres humanos, mas com uma consciência divina já iluminada, que fazem trabalhos, né? Trabalhos do Eterno. E existem, né, os outros comentaristas que dizem que não, eram seres humanos mesmos, né, que desenvolveram um nível de consciência e estavam ali, foram lá levar uma mensagem do Eterno a Abraão. E aí vem Rambam e traz algo novo. Ele diz que não. Abraão não teve um contato físico com esses seres. Foi um contato interno. Foi uma introspecção. E aí eu gosto dessa forma de pensar do Rambam, porque ela torna a coisa realmente mais real. Tá entendendo? Real. Então vamos trabalhar aqui, ao meu ver, o que faz com que Rambam desenvolva esse tipo de pensamento. Então nós temos aqui 3 sefirotes. As 3 primeiras sefirotes, que são sefirotes intelectuais. Cada sefirá, ela tem uma característica, ela tem uma função, né? Então, Keter significa o quê? A vontade do Criador. E ela é configurada por um anjo. Anjo, que eu falo, não é indivíduo, é uma força de ação divina. Oi? Se você não falar, eu não entendo. Ah, ligar o ar-condicionado. Tá, eu vou ligar aqui. Então, essa sefirá de Keter, ela é revestida por uma força angelical chamada Michael, ou Micael, traduzido para o nosso idioma é Miguel. O que significa Miguel? Michael. A palavra, na verdade, não é um nome em si, é uma expressão, né? Significa quem é como Deus. Esse é o sentido da palavra Michael. Quem é como Deus? Ou seja, ele reveste a sefirá de Keter, porque Keter, ele traz a essência da vontade do Criador, a soberania do Criador. Keter significa coroa. Então, quem é rei como Deus? Quem é o Eterno? Abraão estava refletindo nessas coisas. Por quê? Porque após a circuncisão, a pessoa é revestida de um nível de alma totalmente contemplativo. Né? A pessoa, ela entra... Shalom, meu amado! A pessoa, ela entra no nível de consciência contemplativo. E Abraão estava contemplando. E os sábios dizem até que o dia estava muito quente, estava muito calor naquele dia. Por quê? Porque o Eterno fez com que naquele dia se agravasse o calor naquela região. Tipo assim, deixa eu mostrar aqui no deserto como que vai ser o verão carioca. Sabe? Colocou o verão carioca lá no deserto para que os viajantes não saíssem de suas casas, não saíssem para caminhar, né? Porque o calor estava insuportável. Então, para quê? Para que Abraão ele pudesse se recompor, para que Abraão não precisasse ficar se esforçando para atender as pessoas, porque Deus conhecia a natureza de Abraão. Então, para que ele não tivesse trabalho, para que ele não tivesse que se esforçar e não se recuperar adequadamente, então Deus fez com que o calor se agravasse, para que os visitantes não incomodassem Abraão. Olha que interessante. Então, esses 3 elementos que apareceram, eles não apareceram do lado de fora de Abraão, eles apareceram dentro. Abraão estava num estado meditativo, ele estava num estado contemplativo, segundo Rambam. Aí, Micael, ele estava contemplando essa sefirá. Quem é como Deus? Quem é como o Criador? Quem faz as coisas que ele faz? Sabe, ele estava naquele espírito de Davi. Porque Davi, que é Malhut, também é Keter. Por quê? Porque Malhut ele só encontra o seu sentido quando ele incorpora a energia de Keter.
que é a realização da vontade do Criador. Então, por que o Criador tem uma vontade? Para que essa vontade seja realizada. Então, quando nós fazemos a vontade do Criador, nós atingimos esse nível de Keter, né? Ou pelo menos vislumbramos, né? Por alguns momentos, e depois a gente volta para o mundo natural, para o mundo normal, mas nós podemos experienciar Keter sempre que nos sentimos satisfeitos por fazer a vontade do Criador. E ele tinha acabado de se circuncidar, ele estava nesse estado de contemplação. Então aqui nós temos a força de Micael, que é a contemplação da divindade. É quando você pensa no Criador, em como ele é e todas as bondades que ele fez contigo, e você fala, só ele poderia ter feito essas coisas. Só ele, mais ninguém. Entendeu? Então, Abraão estava nesse estado de contemplação. E aqui nós temos uma segunda sefirá, que é a sefirá de Hormá, sabedoria, não é isso? A sabedoria do Criador. Então Abraão ele estava ali contemplando sobre a sabedoria do Criador, e nisso ele produziu um novo fluxo de força, que é a força de Rafael. Aqui é Hormá, né? Hormá. Bom, se não der para entender a escrita, dá para entender o nome, né? Hormá, sabedoria, né? E essa sefirá, ela reveste uma segunda força, que é a força de Rafael. Rafael é o quê? Cura, regeneração. Então Abraão ele estava recebendo também essa contemplação, essa visita de uma cura interior, até porque ele estava no processo de cura física. Então, essa sefirá de Hormá, ela compreende essa força de... Opa, não é Rafael, não. Esqueci, ó, eu tô aqui no Rio, esqueci que eu estava no Paraná. Rafael, né? A cura de Deus, ou Deus cura, né? E ele estava recebendo essa energia, esse fluxo, tá? E essa energia se materializou. E aí existe um segundo fluxo, que é o fluxo de Biná. Sefirá de Biná. Biná significa o quê? Entendimento. Né? E ele estava então contemplando a grandeza do Criador, a soberania do Criador, recebendo cura interior e compreendendo. Ele estava entendendo, ele estava assimilando todo esse processo, né? E essa conexão. E aí na árvore sefirótica, cada linha, cada canal, ele é representado por uma letra hebraica. Então, o canal que une Keter a Hormá é representado pela letra Rei. Rei, a gente já sabe que é uma parte do nome do Criador que está ligada à contemplação. É isso, professor? Correto? Contemplação, Rei, veja, né? Contemple, eis aquilo, eis. Né? Então, ela é uma força, é uma letra que emana uma energia contemplativa. Né? Então, compreender a vontade do Criador e receber a cura. Ou seja, a vontade do Criador é algo abstrato, a cura é algo palpável. Cura, ela está referente ao corpo físico. Né? Então, existe aqui uma contemplação. E o fluxo de Hormá para Biná, ou seja, da sabedoria ao entendimento, existe um outro canal chamado, que é representado pela letra Shin. Shin é o quê? Pureza, é a letra do fogo, não é isso? Purificação. Purificação, pureza, santificação. E existe um terceiro canal que liga Keter a Biná, que é representado pela letra Vav. Dá para ver direitinho aí? A letra Vav, que é uma letra de conexão. A letra Vav, ela conecta os mundos superiores ao mundo inferior. Sempre que a palavra Vav, a letra Vav, ela aparece no começo do texto,
né, ela significa e, ou seja, é uma conjunção, é um vav conjuntivo. Por quê? Que o texto começa e apareceu. Se antes desse e não tem nada, porque uma conjunção ele liga uma coisa a outra. Né? Por exemplo, Abraham vê Sará. Então, existe um primeiro, um segundo e uma conexão entre esses. Mas, na maioria das parashot, que começam com a letra Vav, eles não têm um elemento anterior ao Vav. Não tem uma palavra antes do Vav. Então, a que o Vav está ligando esse apareceu? Tá entendendo? Então, assim, se o Vav é uma letra de conexão que liga uma coisa a outra, por que não tem algo antes do Vav para ser ligado ao que vem depois? Então, o que os cabalistas vão dizer aqui, principalmente no livro do Bahir? Esse Vav, ele tem a função de ligar o mundo espiritual invisível ao mundo material, visível. E o sentido da palavra apareceu aqui não significa que isso passou a existir quando apareceu. Está entendendo? Então, esse e apareceu está dizendo que o que apareceu era algo que estava oculto, mas já existia. Então, a Torá, ela tem esse vínculo, essa força de conexão com os mundos espirituais, trazendo realidades espirituais para o nosso mundo material. Então, vai erar e apareceu. A gente tem que fazer aqui a gematria, não é isso? Então, o Vav tem o valor de 6, que é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia. Então, quem é essa força de conexão entre os mundos espirituais e o mundo material? É o próprio homem. E o Yud, ele equivale a 10. E nós temos aqui o Reish. O Reish é Israel, né? O pensamento, a mente. Né? Aqui equivale a 200. E o Aleph, esse é o mais difícil. Qual que é o número do Aleph? 1. Então nós temos aqui 217. 2 mais 1? 2 mais 1? 3. 2 mais 1? 3. Mais 7? 10. O dígito comum? 1. Aí, quando eu junto essa palavra, Rafael, e aqui, eu tenho que escrever o nome do anjo aqui. O anjo aqui é o lado da, aqui é o lado da severidade, não é isso? Aqui é o lado da doação e aqui o lado da recepção. Então, qual é o anjo que representa? Gabriel. Que é força de Deus. Gevurah é força, né? Justiça, rigor, ou seja, severidade do Criador. Tá entendendo? Então, a compreensão é isso, é essa recepção dessas forças, dessa severidade. Porque a circuncisão, cá entre nós, é um ato de severidade do Criador. Né? Porque você vai se restringir de uma parte do seu corpo para receber uma parte de alma. Então, olha só a questão da troca aí. Você abre mão de algo no mundo físico para receber algo muito mais precioso nos mundos espirituais. Então, Abraão, ele estava num estado de contemplação, num estado meditativo. E quando eu junto essas 3 forças, eu tenho aqui a palavra... Peraí, deixa eu ver aqui. Eu conferi direitinho para ver se eu não escrevi errado. A sequência. A palavra eu sei qual é, eu quero saber a sequência. Tá. Aqui eu tenho a palavra Ra-osh, ou Rosh. Ra-osh. O que significa Ra-osh? Rosh, cabeça. Não, Rosh é cabeça. Ra-osh é silêncio. É um silêncio não no sentido de aquietação, mas no sentido de introspecção. É quando o mundo ao seu redor pode estar barulhento, mas em si mesmo há um silêncio. É o silêncio interior. Rosh ou Ra. É Rosh ou Raosh? Raosh. Né? Então, Abraão estava em contemplação, em silêncio. E ele então teve essa experiência com essas 3 forças no seu próprio interior.
Não é que 3 anjos apareceu. É um comentário válido, né, dentro do chat. Né? Então nós precisamos entender todos os níveis de interpretação da Torá, sem descartar a importância de nenhum deles. Então dentro do chat, né, foram 3 anjos que apareceram. E Rashi ele vai deixar isso claro. 3 anjos apareceram a Abraão. Mas Rashi não vai dizer que isso foram 3 pessoas dentro do mundo físico. Então, o texto ele não pode ser descartado. Tá? Ele tem que ser compreendido. E aí o Rambam ele vem com essa ideia de que essa aparição foi uma experiência transcendental de Abraão. Ele estava no período meditativo, num momento de contemplação, de meditação. E é importante nós meditarmos. É difícil, porque o mundo que a gente vive é todo cheio de parafernália. Nós precisamos estar em movimento o tempo todo. Mas é importante parar pelo menos um momento durante a semana e se esvaziar de tudo, para se purificar. É a ideia do jejum do Yom Kippur, é isso. É quando você se esvazia de todas as energias, de toda impureza acumulada dentro de você, e você se renova, tá entendendo? Então Abraão ele estava nesse período de renovação interior e ele teve essa experiência. E esses 3 anjos então apareceram a Abraão. E aí essa reflexão, ela faz um espelhamento. Por quê? Nós estamos falando aqui de uma reflexão interna. Mas toda reflexão interna, ela precisa ser concluída com ações externas. Não adianta eu ficar pensando, ficar imaginando e descobrindo as coisas. Não, isso precisa refletir em ações. E aí, esse espelhamento, ele parte para uma segunda medida dentro da árvore da vida. Então, quando nós compreendemos aqui essas sefirotes intelectuais, sefirotes que estão ligadas à minha psique, ao meu intelecto, ao meu pensamento, essas forças precisam ser meditadas. Mas existe uma segunda camada dentro da realidade, que são as sefirotes sentimentais. Essa é a medida das sefirotes sentimentais. Né? E aí as outras 3 sefirotes são chamadas de sefirotes emocionais e a outra de sefirá real. Tá entendendo? Mas o conjunto dessas 7 são chamados de sefirotes emocionais. Tá? Então eu não estou dizendo que são só 3 sefirotes emocionais. Mas quando a gente faz a divisão dessas 7 sefirotes emocionais, nós entendemos que ela é munida de 3 sentimentos e de 3 emoções e uma realização, e um ponto de realização. Então, são sentimentos. O que é um sentimento ligado a Hesed? Tá sem tinta. Ou tá sem tinta ou tá seco o negócio. Vamos usar outra cor aqui. É que eu não queria misturar as cores. Vamos escrever de azul. Então nós temos aqui Hesed. Hesed é o quê? Bondade, não é isso? Benevolência, misericórdia. Então, quando eu faço esse processo interior, é necessário que isso gere ações exteriores. Então, isso me faz sentir. Ainda não é a ação, mas o sentimento de bondade, ele é proveniente da sabedoria. Ele está vinculado aqui com o lado esquerdo, com o lado direito, não é isso? Ele está do lado direito da árvore da vida. Então, a sabedoria gera bondade. Sabedoria, ela se conecta com sentimentos positivos. E aqui a compreensão ela está vinculada com o lado esquerdo. Qual é a sefirá aqui do lado esquerdo? É Gevurah. Gevurah é severidade, justiça, rigor. Não é que isso seja negativo. Porque, na verdade, o que é negativo? É tudo aquilo que é agido de forma isolada. Então, ser bondoso demais, isso é totalmente negativo. Pessoa que é muito boa, né, só leva pancada na vida, pessoa que não sabe se impor, é muito boazinha, nego pinta e borda. Então, a bondade por si só,
de forma isolada, ela é destrutiva. Da mesma forma que o rigor, a severidade de forma isolada também é uma força negativa. Ela traz destruição para aquele que quer ser muito correto com todo mundo, quer ser muito justo, quer ser muito severo, acaba se tornando uma pessoa que repele a convivência. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa que fica o tempo todo apontando o dedo, né? Porque uma recebe e a outra repele. Então, esse sentimento de Gevurah, ele precisa encontrar uma conexão com Hesed, né? E qual é a linha de conexão com Hesed? É o Aleph. O Aleph, ele é a transcendência, né? É a própria presença do Criador, né? Então eu preciso ser bom, eu preciso ser justo, mas dentro de uma concepção que venha dos mundos superiores. Tá? Não é ser bom e justo me baseando nas aparências. Eu preciso compreender o oculto. Eu preciso compreender o que não está explícito ali. Porque o Aleph, ele representa justamente a força invisível que rege o mundo. Ele é a própria presença do Criador. É tudo aquilo que não é oculto. Tanto que a palavra, o Aleph, por exemplo, ele não tem pronúncia. Não tem uma pronúncia específica, porque ele indica uma presença, mas ele não faz com que essa presença seja declarada. Então, ou seja, eu percebo essa força invisível que rege o mundo, mas ela por si só não se manifesta, ela somente está presente. Entendeu? Então o Aleph, ele traz essa consciência, né, de que existe uma força oculta que rege todas as coisas. Então a minha justiça e a minha bondade e a minha severidade, ela precisa compreender, né? Compreender as forças invisíveis que agem por trás daquilo. Por que uma pessoa fez algo errado? Tá entendendo? Aí eu não vou no erro. Eu não tenho que ficar apontando para o erro. Eu tenho que identificar as causas que o levaram a errar. Tá entendendo? Isso é agir com prudência. É considerar que o outro... Ninguém erra por prazer. Ninguém sente prazer de errar. Esses dias mesmo aconteceu, vocês que estão no grupo de debate, não sei se vocês viram, não? Aconteceu uma coisa lá que eu, me amarrei. Me amarrei por quê? Porque eu fico impressionado de ver o grau de humanidade que os ditos espirituais arrogam para si, a ponto de achar correto deshumanizar os outros. Né? Uma pessoa de um certo ciclo com o qual eu convivi durante um tempo, a pessoa, ela sempre foi, desde criança, de uma condição sexual não aprovada pela sociedade e pela Torá. Mas ela nasceu assim, é uma coisa dela. É um excelente ser humano. Uma pessoa guerreira, trabalhadora, estudiosa, uma pessoa decente. No entanto, ela tem essa orientação. E desde criança, todo mundo sabia que ela já era assim, porque é muito nítido. Então não virou porque é sem vergonha, nasceu daquele jeito. É errado, não é? Se é errado, não sou eu quem vai fazer isso ficar certo. Contudo, quem vai julgar ela por esse erro? O Eterno, não sou eu, correto? E essa pessoa, ela, apesar da sua condição errada diante da Torá, é errado, viu? É errado. Porque senão as pessoas entendem que quando você pratica solidariedade com quem erra, é porque você está conivente com o erro, é que você aprova o erro. E aí tem um rebuliço. É bom por quê? Porque eu realmente entendo. Já é um debate bom. Não estamos prontos. Não estamos prontos para receber Mashiach, para receber esse nível de consciência, de unidade, porque a gente ainda acha que tem o direito de apontar o dedo dos outros. A gente se esquece que só o Eterno pode ajudar. A gente se esquece que também temos os nossos defeitos. Como o Eduardo estava falando mais cedo, apontar o erro dos outros é muito mais confortável do que lidar com os seus próprios. Só que a minha missão não é apontar o erro do outro, é lidar com os meus. Então, para quem que a Torá proíbe de fazer o pecado? A mim. Então, eu tenho que me preocupar em fazer aquilo que a Torá requer de mim. Eu não tenho que ficar apontando o dedo para o outro, falando que o outro tem que fazer. Isso é dele com o Criador. Tá entendendo? E aí, eu comentei que a pessoa, ela se casou no civil, né, com uma pessoa do mesmo sexo, ato errado. E até vocês aqui podem discordar da minha atitude. E tá tudo bem.
Só que eu percebi que na festa, na cerimônia do casamento ali no civil, não havia nenhum familiar de uma família gigante. E não houve nenhum joia, ou seja, a pessoa foi totalmente ignorada. A pessoa é de uma família enorme, mas nem os irmãos dela, nem os pais, nem os primos, nem os tios, ninguém. É como se a pessoa não existisse. Aquilo doeu muito em mim. Tá entendendo? Doeu muito em mim. Aquilo para mim foi um absurdo. Tudo bem eu não concordar com a ação da pessoa, mas essa pessoa, ela era criança, ela nasceu dentro de um ambiente familiar enorme, onde todo mundo tem lá suas falhas, tem adultério, tá entendendo? Tem um monte de coisa errada, mas está tudo certo. Agora, ela nasceu nessa condição e de repente, num momento da vida dela, em que ela não está pedindo para ninguém beijar o pé dela, e ela não pediu isso, tá entendendo? Mas no momento da vida dela em que ela superou todas as suas limitações pessoais, mesmo assim, mesmo apesar da sua tendência se tornar uma pessoa boa, se tornar uma pessoa correta dentro daquilo que ela consegue, né? Uma pessoa trabalhadora, estudiosa, honesta e tal, né? Essa condição sexual ela é errada, mas diante de todos os méritos em outros fatores da vida dela, não podemos desumanizar o ser humano, porque essa atitude é errada, mas o ser humano em si, ele está em construção. E nenhum familiar. E aí o Rodrigo aqui, bobão. Aí eu pensei, poxa, por que não eu, a ser o único familiar, a saudar a pessoa? Um único da família, gigante, né? A simplesmente desejar o bem dessa pessoa. Eu acho que isso não é um pecado tão obsceno, não é? É um pecado tão abominável assim? Sabe qual foi o meu? Eu não foi cumprimentar a pessoa, foi falar no ambiente onde todo mundo é santo. Aí deu ruim. Aí levaram pro rabino. Isso aí é só o cara aqui aprovando o homossexualismo, defendendo o homossexual. Senão, gente, eu só desejei o bem. Eu só desejei que a pessoa, apesar de tudo, seja feliz. Nada mais do que isso. E levaram pro rabino e perguntaram pro rabino, rabino, nós como estudantes de Torá, como santarrões, nós podemos aprovar o homossexualismo? O rabino, óbvio que não. Aqui até o rabino falou, não, tudo bem, mas eu concordo com o rabino, não estou falando que eu aprovo. Mas você está entendendo o distúrbio que dá quando simplesmente você exerce compaixão em um mundo onde a compaixão é algo que vai contra a sua própria natureza? Nós não somos programados para sentir compaixão. A nossa alma é condicionada ao sentimento de compaixão. Está entendendo? Mas o corpo não. O corpo ele só quer receber. Então, aqui nós temos bondade e severidade. E aí, como encontrar um fluxo que possa fazer com que a minha bondade não seja destrutiva ou que a minha severidade também não seja destrutiva? Ora, a partir de um terceiro fluxo, chamado Tiferet, que é equilíbrio. Equilíbrio, saber harmonizar essas coisas. E um segundo significado de Tiferet é beleza. Então, tudo aquilo que produz beleza, tá entendendo? Então, a minha justiça, a minha severidade, tanto como a minha benevolência, ela precisa produzir equilíbrio, precisa produzir beleza. E a Sefirá de Tiferet é o centro de todas as demais Sefirotes. É o objetivo central de tudo. Quem domina Tiferet, domina todos os outros aspectos da árvore da vida. Porque tudo é equilíbrio. Uma coisa só fica em pé, só subsiste se ela adquire equilíbrio. Então, essa segunda, esse espelhamento dessa contemplação de Abraão produziu nele sentimentos de benevolência, né? Desejo de justiça, fome e sede de justiça, e beleza, equilíbrio. Então, essas ações foram necessárias para desenvolver o resto, né, da história contada na Parashá. E aí, tanto no começo, tem que fazer as letras aqui. Aqui nós temos o Aleph, né, que conecta Hesed a Gevurah. E conectando
Hesed. A Tiferet, nós temos o Het. A letra Het, que é a mesma letra com a qual se escreve Rai, vida. E Het é o quê? Proteção, cerca. Tá entendendo? Então, a bondade e a beleza, ou seja, ela precisa produzir vida. E vida significa proteção. Eu preciso também proteger os meus valores, preciso proteger a minha identidade, para que isso não se perca. E aí, o segundo fluxo aqui produz o Ain. Ain é o quê? É o olho, visibilidade, ver. Então, eu preciso também, para exercer beleza, dentro do equilíbrio, eu preciso ter atenção com aquilo. Tá entendendo? Porque eu não posso ser bondoso para aquilo que pede severidade. Tá entendendo? E da mesma forma, eu não posso ser severo para aquilo que pede misericórdia. Então, o equilíbrio, ele consiste tanto na compreensão das forças que geram aquele ato, também na proteção da identidade, né, de quem está recebendo aquele ato e também da minha própria, assim como também a atenção. Eu não posso avaliar o comportamento do outro baseado nos meus próprios valores. Esse ar-condicionado tá ligado? Hoje não está fazendo barulho. Eu acho que ele está mais alto que o vento ali. Vê o outro botão. Ele gira o outro. Isso aí se chama, o Rodrigo, que você está falando aí, nesse contexto aí também, se chama o ato de discernir. Sim, discernimento. E quando eu ouço, e quando eu junto essa palavra, então olha só, quando aqui eu tenho Haosh. Então, Haosh. Que é? Fez um tab aí, Olha, pronto. Haosh, silêncio. Ou seja, contemplação, reflexão interna, introspecção. Não é isso? Silêncio. Não julgue, não fale, reflita. É o que Abraão estava fazendo, ele estava refletindo, uma introspecção interna. Porque muitas vezes, quando a gente vai emitir um juízo de valor sem a devida reflexão, a gente pode acabar sendo injusto. Está entendendo? Então, e muitas vezes, quando a gente quer ser bom demais, sem a devida reflexão, a gente pode trazer destruição para o outro. Tanto que o Zohar diz que o mal, ele é o fim da coluna esquerda, não na coluna direita. Está entendendo? Não é estranho? Porque a gente entende que aqui é a coluna negativa, né, da severidade, da restrição. Mas o mal, ele acontece quando isso não existe. O mal é Hesed sem medida. Bondade demais, isso é destrutivo. Está entendendo? O próprio Salomão, ele diz, não seja demasiadamente sábio, Hormá, não seja demasiadamente justo, Hesed, porque isso te destruiria. Porque isso é trazer destruição para si mesmo. Então, os sentimentos positivos, eles também precisam de uma restrição para poder ser dado da maneira correta. Por exemplo, o teu filho está doente, ele precisa de um remédio. O médico vai dizer, olha só, dá 2 colheres de xarope para ele. Ah, mas aí você tem a ideia maravilhosa de, opa, vamos acelerar o processo. Se por exemplo, eu tenho que dar 2 colheres de xarope por dia para o meu filho. E se eu fizer ele beber o litro inteiro numa pancada só? Tá entendendo? Então a restrição é que vai determinar a qualidade da bondade. Você não vai tacar um litro de xarope, não bebe tudo, aí você vai sarar e nunca vai ter problema. Porque vai estar bonito. Não, você vai matar o teu filho. Tá entendendo? Então o remédio, ele só é eficiente quando ele é dosado. Fora disso, ele pode causar males terríveis, males piores do que a própria doença. Então, quando eu junto essa conexão, quando eu faço essa conexão dessas letras, eu tenho a palavra errar. Mas está tudo falhando hoje? Será que é porque está molhado? Vamos ver. Eu tenho a palavra errar. E errar significa
Errad, Errad, único. Errad, Então, por que esse Porque quando você faz esse processo de internalização, você está internalizando no outro, você está internalizando em si mesmo. Rodrigo, dá licença. Posso fazer uma pequena observação? Pode, fica à vontade. Ali não é um hate, não. Um hate de sim. Tá bom, desculpa. Tá certinho. Hate. Pronto. Valeu. Então, quando você faz esse processo de introspecção interna, você está, na verdade, fazendo uma unificação de si próprio. Porque para alcançar a unidade de Hashem, o primeiro ponto de partida é ter unidade comigo. Eu preciso equilibrar os meus pensamentos e os meus sentimentos e as minhas emoções para resultar em ações que possam ser. Porque toda a árvore da vida é isso, gente. Ali, pensamento, aqui sentimento, aqui emoção e aqui ação. Então, para que as ações daqui sejam ações de benevolência, elas têm que respeitar esse processo. Eles têm que respeitar essa conexão. E tem que trazer um equilíbrio com todas essas forças. Então, a reflexão de Abraão, ela é a fonte deste resultado. Né? O bom pensamento gera bom sentimento. A reflexão interna gera um sentimento positivo, adequado. Então, Abraão ele está aqui falando de sabedoria, da vontade do Criador. Ele coloca a vontade do Criador no topo de sua vida. Então ele encontra a sabedoria, ele reflete sobre a sabedoria e adquire a compreensão. E isso resulta em sentimento de benevolência, desejo de justiça e busca pelo equilíbrio. Uma busca constante. Tudo isso estava acontecendo dentro de Abraão enquanto ele se recuperava da sua Brit Milá. Está entendendo? E aí, olha só o resultado disso. Aí a gente vai entrar numa coisa agora muito forte. Para mim, pelo menos para mim, é muito forte. Os sábios dizem o seguinte: seja severo consigo mesmo e seja benevolente com o outro. Se você tiver que ser rigoroso, seja com suas próprias ações. Está entendendo? Não seja leniente contigo. Não seja displicente contigo. Não fica deixando passar os seus erros. Seja severo contigo mesmo, não com os outros. Só que a lógica do Olam Hazé, ela funciona diferente. Nós somos benevolentes conosco. Né? Com o outro, a gente quer justiça. O outro errou. A gente quer para o outro aquilo que a gente não quer para nós. Entendeu? Então, e aí Abraão vai trazer essa lição. Por quê? Porque os anjos, eles disseram a Abraão: nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Está entendendo? Então, ele chegou à conclusão de que Sodoma e Gomorra realmente precisavam ser destruídas, porque estavam lotadas de pecado. Tudo aquilo que Abraão era, a população de Sodoma era o contrário. Né? Abraão era hospitaleiro. E o pecado de Sodoma foi não ser hospitaleiro. Eles realmente eram cruéis com todos os viajantes que tinham. Né? Isso pode ter um pretexto social de preservar a sua própria cultura de qualquer influência externa. Então aqui, se vier espião, vai morrer. Se vier alguém mal intencionado no nosso meio, vai morrer. Então, para que a gente proteja a nossa cultura, a gente precisa ser rigoroso com os de fora. Tá entendendo? E é por isso que quando aparecia algum viajante, eles já queriam logo judiar, né? Fazer esse viajante sofrer, para que ele fosse embora. Ó, quem tem vontade de destruir Sodoma e Gomorra não vai lá não, porque os homens lá é bravo. Eu estou 3 anos sem sentar. Tá? Eles eram realmente cruéis. Tá entendendo? Aí os sábios dizem que eles tinham uma cama maior para quem fosse baixinho. Se a pessoa era baixa, eles colocavam ele numa cama comprida. Enquanto a pessoa estava dormindo, eles amarravam a pessoa e esticavam a pessoa. Tá entendendo? Então eles fingiam uma certa solidariedade, mas, né, com a intenção de fazer uma perversidade. E para a pessoa que era mais alta, eles ofereciam uma cama estreita.
para que quando a pessoa estivesse dormindo, eles cerravam a pessoa. Se você não se enquadrar na nossa cama, você não serve para ter distância entre nós. Está entendendo? A ideia era mais ou menos essa. Rodrigo, é assim, só uma pequena observação, que às vezes muitas pessoas pensam que o Eterno ele mandou destruir, ou ele mesmo destruiu o Sodoma e Gomorra por causa do homossexualismo. Só que quando eu vou conversar com as pessoas, eu falo assim, o pecado maior de Sodoma e Gomorra não foi nem isso também entra... Não, fazia parte. Só que o pecado maior de Sodoma e Gomorra eles eram extremamente egoístas. Eles não exerciam misericórdia. Isso aí. Eles não exerciam benevolência para com os de fora. Então, quando a gente adquire essa capacidade de fazer introspecções internas, de equilibrar minha psique, né? Porque quando eu faço esse trabalho psicológico, aonde eu estou sendo menos sábio, as minhas ações elas estão revelando a vontade do Criador, em que eu preciso de mais sabedoria, o que eu ainda não entendo. Então isso é resultado de estudo, de meditação, de introspecção, uma análise interior da minha própria psique. E isso vai gerar uma qualidade de sentimentos, né? Eu preciso ser melhor, eu preciso ser uma pessoa mais benevolente em certas questões e ao mesmo tempo eu preciso ser mais severo em certas questões, né? E isso vai trazer equilíbrio, sentimento de beleza. Eu preciso produzir beleza através das minhas ações. Quem tem filho sabe o que eu estou falando. Às vezes a gente é bom demais em uma parte e severo demais em outra. Ou às vezes a gente é severo demais em uma parte e bom demais em outra. Então a gente precisa encontrar esse equilíbrio, tá entendendo? Para que os filhos cresçam dentro de uma atmosfera de equilíbrio, de férias. Já viu uma criança? Pega uma criança e fica o tempo todo massacrando a criança, o tempo todo punindo a criança. Você vai criar uma pessoa totalmente inibida, sem nenhuma motivação para fazer algo, porque tudo que faz é entendido como errado. Agora pega uma criança e cria num outro extremo, elogia em tudo até quando erra. Tem até uma moda aí, né? Não se pode falar a palavra não para a criança. Não, deixa ela fazer tudo para que ela adquira a sua prosperidade. Você vai criar uma criança totalmente insuportável. Está entendendo? Então é o equilíbrio, buscar o equilíbrio em tudo. E Abraão, quando os anjos falaram que iam destruir Sodoma e Gomorra, ele disse: Eterno, se lá houverem 50 justos, o Senhor não vai matar o justo com o ímpio. Né? Então a impressão que dá é que ele estava intercedendo pelos justos. E o Eterno falou: não, porque se houverem 50 justos lá, eu poupo a cidade. Abraão em nenhum momento falou: mata só os ímpios e salva o justo. Está entendendo? Não. Se houverem justos, pelo mérito desses justos, o Senhor salva toda a cidade, o Senhor deixa de destruir a cidade. O Eterno: ok, com 50 justos eu vou poupar toda a cidade. Mas Abraão sabia que não tinha 50 justos. Contudo, ele já ganhou uma negociação ali. Ele já ganhou um campo para negociar. Então vamos negociar. Por isso que o judeu é bom de negociar. Está entendendo? Por quê? Porque ele busca aquilo que é bom. A bondade, ela sempre vai fazer você ser bem sucedido nos negócios. Quando você olha não para o seu interesse de receber, mas para a bondade que aquilo vai fazer para as pessoas ao seu redor, você fica imbatível nas negociações. E eu vejo isso porque a Samanta é uma negociadora nata. Samanta, ela negocia até com ela mesma. Entendeu? E aí, ela vende, é vendedora, ela vende para você um anel que já está no seu dedo. O anel já é seu, ela pega e vende o teu anel para você. É terrível. E aí o que acontece? Aí o Eterno falou: eu não vou destruir então Sodoma se houverem ali 50 justos. E aí o Abraão: tá, e 40? O senhor destrói? O senhor poupa a cidade se tiver 40? Também, se tiver 40... eu vou poupar a cidade. Aí Abraão, opa, ele está aberto a negociar. Então, se tiver 30, o Senhor poupa a cidade? Está entendendo? E ele foi negociando: ok, Abraão, se tiver 30, eu poupo a cidade. Se tiver 20, eu poupo. Se tiver 10, eu poupo a cidade. Então, quer dizer, Abraão, ele estava agindo com misericórdia
para com aquela cidade. Ele sabia que não havia o que ele podia fazer para destruir aquela cidade, mas ele estava agindo com misericórdia. Lá no final da paraxá, a coisa inverte. Porque olha só, ele intercedendo pelos habitantes pecadores de Sodoma e Gomorra. Mas quando o Eterno fala, Abraão, pega o teu filho Isaque, a quem tu amas, e oferece-o a mim, em sacrifício. Ou seja, pega o teu filho, a quem você mais ama no mundo, e mata ele, para provar o teu amor a mim. Nessa hora, Abraão não intercedeu por Isaque. Olha que interessante. Está entendendo? Por que Abraão, ele estava intercedendo pelos pecadores de Sodoma e Gomorra, mas pelo próprio filho dele, que ele sonhou em ter o seu filho. Ele expulsou o seu outro filho para ficar com esse filho. E agora vem o Eterno e manda matar esse filho. E Abraão em nenhum momento intercede. Senhor, poupe-o, mate a mim. Não, eu dou a minha vida pelo meu filho. Mas então Abraão não era tão bom assim? Por quê? Porque a dor de perder um filho cairia sobre ele. Mas como ele entendeu que essa era a vontade do Criador, ele não pensou duas vezes em receber a severidade do Criador para consigo mesmo. E aí os sábios, eles dizem o seguinte: seja severo com você, mas seja benevolente com o outro. Isso é o exemplo de Abraão. Então deseje para o outro benevolência, misericórdia, bondade. Deseje o bem do teu próximo, independente da forma como ele se comporta. Se você concorda ou não concorda, se ele está contra ou a favor da Torá, você sabe que o Eterno é justo, e o Eterno vai fazer aquilo que tiver que ser feito. Não cabe a ti. Cabe a ti demonstrar benevolência, misericórdia, compaixão. Mas quando se trata de você mesmo, você sabe que tem erros graves em você, que precisam ser corrigidos. E às vezes erros até piores do que o erro do que você está colocando no outro. Então, quando se trata dos seus erros, é aí que você tem que apontar o dedo. Para você mesmo. E é aí que você tem que aplicar severidade. Entendeu? Quando a gente tinha um grupo lá de estudo de Torá, o pessoal ficava lá, estava estudando. E aí, terminava de estudar, né, antes de chegar na Beit, aí o pessoal terminava de estudar, primeira coisa, eu fazia questão. Agora eu vou acender um cigarro na frente deles. Que eles me vejam fumando. Mas por que isso? Porque aquilo que eu escondo, eu protejo. Erro não é para ser protegido. Erro tem que ser erro tem que ser corrigido. Se você ainda não tem força de corrigir o teu erro, pelo menos exponha-os para que não passe por falso diante dos outros. Porque no dia em que você for pego, eu já passei nessa experiência na igreja. Tá entendendo? Quando eu estava na igreja, eu gostava de ficar escondido. Aí, uma vez, tinha um irmãozinho, um diácono, ele era mototáxi. E sempre que eu saía, mas agora, eu já estou a 2 quarteirão da igreja, agora eu vou acender meu cigarrinho. Dá aquela estragada. Aí me vinha lá um cidadão de moto. Pai do Senhor! Eu com o cigarro na boca. Pô, aí lá vem ele. E aí, em outra ocasião, eu lá no centro da cidade, bom, aqui não tem ninguém, tá, deixa eu acender meu cigarro. Aí lá vem ele de novo. Pai do Senhor, é um diáconozinho lá, o irmão, eu esqueço o nome dele, é um amor de pessoa. Mas, caraca, só esse cara me vem fumando. Tá entendendo? Será que ele, porque eu já era operador na época, eu ficava lá de terno e gravata. E a minha consciência ali me acusando, né, o tempo todo, mas o meu amor é mais forte. Tá entendendo? Todo pecado, mas eu estou na busca. E com os meus pecados só eu posso tratar, mas com a minha busca, a tua obrigação é me ajudar. Tá entendendo? O que eu tiver que corrigir em mim é uma obrigação minha. Criticar é fácil. Mas, exatamente, a tua obrigação é me ajudar, não é me corrigir. Eu que tenho que me corrigir, você só tem que me ajudar. Ah, não quero te ajudar, então mete pé. Mete pé, vai gastar outro. Então eu preciso estar perto de pessoas que sejam compreensivas, porque de acusador, tá entendendo? Eu vou para a igreja, lá tá cheio. Aí o que acontece? Uma vez eu vou precisar confrontar esse irmão. Preciso confrontar ele, ô irmão, você já me viu algumas vezes, né? Já me viu fumando e tal, e aí, né? O que você acha?
Eu vou ter que confrontar. Aí eu cheguei no irmão, então, irmão, você já me viu fumando aí umas 2, 3 vezes, né? Ah, vi mesmo, eu tem pai. Então, mas isso não te incomoda, não? Não, eu fumo também. Não, eu fumo também. Você vai, mas você não se sente culpado por eu pra minha casa? Você se sente? Mas, irmão, cada um sabe da sua luta. Entendeu? Ele falou, irmão, cada um sabe da sua luta, cada um sabe da sua inclinação. É muito melhor você fumar o seu cigarrinho do que ficar desejando a ruína dos outros, como a gente vê muitos, tá entendendo? Do que ficar se alegrando na queda do outro, do que ficar desejando que o outro que está competindo o mesmo cargo ou a mesma função na igreja, ficar desejando que o outro caia e se destrua para você poder ocupar o lugar. Isso é o que a gente mais vê. Sim. Então, cuida do seu pecado. Está entendendo? Eu cuido do meu e cada um cuida do seu. E naquilo que for necessário para o crescimento, a gente cuida um do outro. Está entendendo? Cuida um do outro. Então, para mim eu tenho que ter rigor, não é contigo. Para mim eu tenho que ter severidade, não é contigo. O outro, ele precisa de misericórdia. Porque cada um tem a sua constituição. Está entendendo? Porque quando eu estava lá, ferrado, no crack, na maconha, na cocaína, largado e abandonado, ninguém ia lá me estender a mão. Quem me estendeu a mão? O Criador. E o Criador em momento nenhum me repeliu. Porque o Eterno, ele não lida com as suas ações, ele lida com as suas intenções. E a sua intenção é algo interior, só ele sabe. A gente não estava falando aqui, a ideia não é a ação em si. Fazer bondade, fazer caridade, é uma coisa bacana. Mas o que define a qualidade dessas ações é o seu interior, é a sua kavaná, é a sua intenção, a força interna que te rege a fazer aquilo. Então de novo o exemplo do mendigo. Está ali o mendigo passando fome. Aí eu vou lá e dou 10 reais. Por quê? Porque aí tem uns que são mais descarados, né? Eles pegam ali o mendigo. Está aqui, gente. Encontrei esse rapaz pobre aqui, pegando lixo. Então, olha só, meu amigo, por que você está nessa situação? Tá entendendo? Aí vai lá, coloca uma música triste, dá uma. Tá entendendo? E aí, quer dizer, qual é a intenção daquele ato? É receber para si, ele não está nem aí pro outro. Tá entendendo? Se o outro tiver que se expor, se eu tiver que envergonhar o outro para eu ser honrado, eu vou fazer. Tá entendendo? Então, mudou o ato? Não. O valor da esmola é o mesmo. Aí vai uma pessoa lá e vê que o outro está com fome, vai lá e dá a sua tzedakah, e de maneira que o outro nem perceba quem ele é. Ele pega o outro lá de cabeça abaixo, se jogar de cabeça abaixo, ele vai lá, olha, não tem ninguém olhando, ele pega 10 reais, coloca ali no chão e sai como se nada tivesse visto. O cara só vai ver o dinheiro e vai satisfazer a sua fome. Essa é a verdadeira bondade. Por quê? Porque o outro nem sabe o que eu fiz. Não há nenhuma forma do outro me retribuir. A ação é a mesma, mas a kavaná, a intenção. E é aqui que está o nosso conflito, é aqui que está a nossa luta. Não é começar a fazer o bem, é fazer o bem por bondade. Está entendendo? Fazer o bem por bondade, mas eu só vou conseguir realizar a verdadeira bondade quando eu adquirir a capacidade de exercer severidade comigo mesmo. Porque a severidade, ela existe, ela está aí. E ela vai ser usada de uma forma ou de outra. Ou eu a direciono para mim, ou eu fico apontando ela para os outros e querendo só bondade para mim. E aí com os outros eu sou um péssimo ser humano, mas para mim eu quero o melhor. Tá entendendo? Eu envergonho os outros, eu humilho os outros, eu falo mal dos outros. E se eu ficar sabendo que alguém falou um ar de mim, eu viro uma arara. Porque eu me dou o direito de ser cruel, mas o outro não pode ser comigo. Essa é a natureza comum. E é por isso que vocês concordam. Por quê? Porque é o que vocês mais veem no mundo. Nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes familiares. E muitas vezes a gente sabe que a gente também é assim. Está entendendo? A gente acha realmente que a gente é de alguma forma melhor do que o outro. E é normal. Ninguém está falando que isso é um absurdo. Contudo, isso é a matéria-prima que nós vamos usar para trabalhar a nossa espiritualidade. De fato, é pegar essas coisas que realmente nos denunciam como pessoas realmente más e transformar isso em bondade.
Ora, porque se eu estou percebendo a minha maldade, até naquilo que eu achava bondade, é sinal que eu estou recebendo luz sobre essa questão. Eu estou percebendo a verdadeira intenção disso, então agora eu vou trabalhar em cima daquilo que eu sou pecado, em cima daquilo que eu estou percebendo. Só que quando eu entendo isso, quem é você para me acusar? Está entendendo? Eu não quero trabalhar, por quê? Porque o ego, ele sempre vai te colocar numa situação de conforto. O ego, ele quer se sentir confortável com tudo. E tudo que o incomoda, ele repele. Mas às vezes esse incômodo, ele é necessário para o teu desenvolvimento. Imagina se a lagarta, ela faz todo o seu processo de rastejar a vida inteira, aí ela vai lá, sobe num lugar seguro, mó trabalhão para ela rastejar até o alto da árvore, ela vai lá, cria o seu casulo, e o casulo é o quê? Ele é um local de segurança, não é isso? É um lugar de conforto. Contudo, para que ela continue crescendo, já passei da hora, né? Para que ela continue crescendo, ela precisa romper com o casulo. Se ela se recusar a romper com o casulo, ela não consegue se desenvolver. Então ela não consegue voar, ela não consegue criar essa segunda natureza. Então ela precisa passar pelo conforto e romper com aquele sentimento de conforto. Então a mensagem de Vairá é essa. Esse apareceu é para que você entenda que o Eterno não vem das coisas que de fora. O Eterno não vai vir a você através de pessoas ou coisas de fora, mas ele vai aparecer para você mesmo, no seu interior. No momento em que você se conhecer, você conhece o Criador. E você conhece o outro e você conhece o mundo, porque está tudo dentro. Amém? Então, espero que tenha sido esclarecedor naquilo que eu não fui, por favor, me perdoe. E qualquer dúvida, procure especialistas competentes no assunto. Amém? E nisso concluímos aqui o nossa Paraxá.